Ei, 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 ei. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Um, dois. Ei. Bom, que bom que você está aqui conosco em mais uma live e, claro, também um estudo daqui a pouquinho no YouTube, né, no Querol Barra do Jucu. Que bom que você está aqui conosco, dia agitado no Brasil, né? Estamos vivendo dias realmente difíceis, mas, louvado seja Deus, estamos mais uma vez aqui juntos para mais um estudo, né? Da nossa Escola Talmidim, onde nós estamos estudando Gálatas, ok? Estamos estudando Gálatas e você, é claro, você é o meu convidado especial para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Que bom que você está aqui, ao vivo, para o Querol Barra do Jucu, pelo Facebook, e ainda hoje, ou mais tardar amanhã cedo, já no nosso canal no YouTube, dependendo do que a gente vai fazer em relação a subir o vídeo, tá bom? Desde já eu quero pedir para você se inscrever no canal Querol Barra do Jucu. Você também aperte o sininho para as notificações, dê o like desse estudo se você gostar, ou até o dislike, porque o YouTube vai entender que você está se interessando, ok? E você pode comentar também, fazer esse comentário da aula de hoje. Estamos ao vivo, você pode estar participando conosco, tá? E em nome de Jesus nós estaremos agora orando a Deus, pedindo ao Senhor a direção, pedindo ao Senhor a bênção, né? A unção e a revelação, né? Estamos aqui hoje com o Marcos Mois, auxiliando na produção, está aqui produzindo a aula tecnologicamente, e nosso irmão Denilson também está conosco na quarta-feira, ok? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Denilson, por favor, levante a voz em oração. Maravilhoso Deus, grande Pai que está no céu, nos encontramos, Senhor, hoje diante da Tua face. Venho pedir, Senhor, que do alto do Seu trono de glória, Tu incline os Seus olhos que são como chama de fogo, Senhor, sobre este planeta que chora os seus mortos, que vence as suas dificuldades, Senhor, que atravessa por este deserto. E, Senhor, é no deserto que Tu seleciona os seus. É no deserto, Senhor, que Tu socorre os seus. É no deserto, Senhor, que Tu alimenta os seus. É no deserto, Senhor, que nós nos prostramos diante de Ti. Senhor, estenda-nos, Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos, Senhor, graciosidade, dai-nos proteção. Entregamos, Senhor, o Brasil na Sua mão como os seus administradores. Entregamos, Senhor, atenção, Senhor, a todos aqueles, Senhor, que regem a lei sobre este país. Senhor, venha, Senhor, manipular, venha, Senhor, abrir as mentes, os olhos, Senhor, e traçar o nosso futuro. Entregamos, Senhor, sobre a nossa incapacidade humana, a direção nas Tuas mãos. Seja conosco, socorra, Senhor, os Senhor necessitado, socorra, Senhor, aqueles que não têm alimento, socorra, Senhor, aqueles que não têm a saúde. Senhor, Tu és aquele que causa o equilíbrio, então imploramos a Ti a Sua benevolência. Venha, Senhor, estender as Suas mãos sobre o Teu povo. Senhor, venha nos socorrer, porque do alto é que vem o socorro. Pedimos, Senhor, não pelas nossas honras, nem pelos nossos méritos, mas em nome, Senhor, do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Aleluia. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos lá. Abram suas Bíblias, por favor. Abram suas Bíblias, por favor. Em Gálatas, capítulo de número 2. Hoje nós vamos falar sobre Gálatas, tá? Gálatas, capítulo 2. Ok? Versos do 1 ao 10. Vamos estudar essa parte, tá? E o tema de hoje não vamos nos encontrar entre os fracos, ok?
não vamos nos encontrar entre os fracos. Vai mandando as suas perguntas, vai estudando, vai observando, em nome de Jesus, e a gente vai estar aqui lendo a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor. Então diz assim a palavra de Deus em Gálatas capítulo 2, verso do 1 ao 10. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, ou seja, aos judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com toda a diligência. Muito bem, Paulo é um homem que não se intimidava, ok, gente? Paulo é um homem que não se intimidava. Paulo era esse exemplo de pessoa. Então, vamos observar aqui, tá? Vamos observar neste trecho da palavra de Deus, nessa porção da palavra de Deus, de Gálatas, capítulo 2, versos 1 ao 10. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. À guisa de introdução, nós temos que, então, entender algumas situações atenuantes aqui desse texto. Primeira coisa, Paulo, o relacionamento dele com as pessoas em Jerusalém, aos líderes da igreja em Jerusalém, ok? Se passam 14 anos, ou seja, no momento da sua conversão, tá? No momento da sua conversão, ele vai para a Arábia, vocês estão lembrados disso na aula passada, ele fica 3 anos na Arábia, vai então para Damasco, volta para Jerusalém, e aí passam-se 14 anos. Provavelmente, observe só, provavelmente o que nós estamos falando aqui, desses 14 anos, é exatamente o tempo de Atos capítulo 11 até Atos capítulo de número 15, ok? Então, Atos capítulo 11 é o intervalo até o capítulo de número 15. O que acontece aqui no capítulo 11 até o 15? Antioquia, a morte de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, a conversão, então, o evangelho chega a Antioquia, a terceira maior cidade do planeta, ok? Observem bem. Daqui de Antioquia, tá? Eles vão fazer então a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária, Atos 12, a morte de Tiago, né? Irmão de João, filho de Zebedeu. E aí eles vão ter a primeira viagem missionária, que é da região da Galácia. Ok? Então eles vão ficar, então, nesse período, vão se passar 14 anos. Ó, 14 anos se passam, tá? 14 anos se passa aonde Paulo, observe bem, Paulo, vou colocar aqui em verde aqui para vocês, né? 14 anos, ok? 14 anos se passa aqui
entre a conversão, tudo que vai passar, Antioquia, Tiago, né? Cornélio também, por que não? Até o concílio de Jerusalém. Primeira viagem missionária, a primeira viagem missionária na região da Galácia, a primeira viagem missionária na região da Galácia, aonde ele vai pregar o Evangelho. Vocês observem, olha só, vocês observem que Paulo, ele sai na primeira viagem missionária na região da Galácia, levando, então, ele, Barnabé e João Marcos. Vocês lembram que João Marcos desistiu na metade do caminho. Aconteceu alguma coisa, os historiadores e os teólogos, eles chegam a uma conclusão que provavelmente foi uma malária que quase ceifou a vida do apóstolo. E aí, o apóstolo Paulo teve sérios problemas que ele vai relatar mais tarde, que é o espinho da carne dele, ok? Então, João Marcos, talvez com medo dessa malária, talvez com medo dos grandes pântanos que tinha na região da Galácia, João Marcos volta. E aí, o apóstolo, ele, juntamente com Barnabé, eles pregam o Evangelho, e ali uma pessoa importante vai se converter no contexto da vida de Paulo. Quem é? Tito. Tito se converte, ok? Tito se converte e chega o tempo dos 14 anos se passado, Paulo então vai relatar esse texto. Não tinha acontecido ainda o concílio de Jerusalém, não tinha acontecido ainda, tá? Paulo vai tratar dessas situações, ele não escreveu a carta aos Gálatas, não tinha ainda acontecido, quando ele escreveu a carta aos Gálatas, não tinha ainda acontecido, o pessoal está chegando aí, Deus abençoe, não tinha ainda acontecido, observem só, o concílio de Jerusalém. Muito bem, nesse concílio de Jerusalém, provavelmente então, quando Paulo e Barnabé voltam, como está escrito aqui no versículo de número 1, né? Então, depois de 14 anos, aqui no texto original do grego, novamente subi a Jerusalém, o texto do grego que está dizendo, ó, novamente subi a Jerusalém com Barnabé, levando também, junto comigo, Tito. O que aconteceu ali? Eu quero então destacar algumas coisas dessa introdução para que depois nós possamos aplicar em nossas vidas. Muito bem. Paulo, Barnabé voltam para Jerusalém, subindo para Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém é no alto. E, neste caso, já estão levando com eles Tito, um grego que se converte, né? E Paulo leva Tito, daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. E aí, se vocês virem comigo de novo, observe só no versículo de número 2, ele está dizendo assim, subir, olha só, por uma revelação. Então, primeiro ponto importante, ele fez a viagem a Jerusalém, tá? Através da revelação do Espírito. Então, Paulo, homem guiado pelo Santo Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o vento do Espírito, ele volta para Jerusalém, a sua segunda passagem em Jerusalém, ele volta para lá, então, através de uma revelação que ele deixa claro aí no verso de número 2. E aí, na outra parte do versículo, ele vai dizer então o que ele fez ali, juntamente com Barnabé. Lembrando que Paulo é que tomou a frente desta pequena reunião com as colunas da igreja naquela época. O que aconteceu? Que ele obedece à voz de Deus. Em segundo lugar, o segundo ponto, ele expõe o Evangelho, ok? Ele expõe o Evangelho. Muito bem. Que Evangelho? Que Evangelho, meus amados irmãos? Que Evangelho? Você que está em casa agora. Que Evangelho você que está assistindo agora no canal do Querol Barra do Jocum? Que Evangelho é esse que nós estamos falando que Paulo se expôs? É o Evangelho da graça de Deus. Então estava tendo um choque, tá? Um choque de judaísmo com
a graça de Deus, a lei versus a graça. Então é importante a gente colocar aqui, lei, ok, versus graça. É o mesmo evangelho, tá? Não existem dois evangelhos, é o mesmo evangelho. O mesmo evangelho que Paulo estava pregando nas regiões dos gentios, Pedro, João e Tiago, irmão do nosso Senhor, estavam pregando em Jerusalém, porém de uma forma diferente, de uma forma contextualizada. Paulo estava entrando no mundo grego helênico. Pedro, João, Tiago estavam pregando para os judeus. Agora observe que quando ele leva Tito, ele vai dizer, olha só, ele vai dizer aqui o porquê que ele levou Tito, porque Tito foi constrangido então a se circuncidar-se. Vocês estão entendendo isso? Tito foi constrangido a fazer a circuncisão. O que é circuncisão, gente? Circuncisão, para quem não sabe, é o corte quando a criança, aos 8 dias de idade, judaica, e boa parte dos semitas também fazem isso, mas judeu é uma aliança que Deus fez com Abraão. Vocês têm que recorrer lá em Gênesis. Corta o prepúcio do pênis do menino, fazendo então assim, é um ato de aliança, é um ato de higiene. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque a gente levaria até horas para poder discutir sobre a circuncisão, que hoje ela se torna mais a questão sanitária, né? Sabido, é notório e também é constatado que as mulheres judias, elas têm 30% a menos de câncer no colo do útero devido à circuncisão dos homens. Não sei se vocês sabem desses dados. 30% a menos quer dizer o quê? Que a sujeira que está no pênis do homem, na relação sexual, é passado para a mulher, dando várias infecções urinárias, etc. e tal. Muitas mulheres estão sendo levadas a óbito por causa deste problema. E isso é uma questão sanitária que Deus tratou desde a época de Abraão. Observem bem. Né? Hoje, com o advento da camisinha, né? Da proteção da camisinha, fica um pouco mais protegido. Mas mesmo assim, muitas mulheres sofrem e morrem todos os anos ao câncer no colo do útero. Isso é a questão da sujeira ali. E aí se tornou uma questão religiosa também, aos 8 dias. Também não vou nem entrar na questão do porquê cortar aos 8 dias. Jesus, ele cortaram a pele, né, o prepúcio do piu-piuzinho de Jesus aos 8 dias de nascido. Isso também tudo é uma questão científica. Não sei se vocês sabem, a criança ela não tem ainda a dimensão de dor até 8 dias de nascido. Então é impressionante isso. Deus, como sabe de todas essas coisas. Mas isso é uma outra história, isso é para uma outra conversa. O que estava acontecendo? Então, meus amados irmãos, prestem atenção nisso. Eles estavam, Denilson, olha só, Marcos Mois, eles estavam colocando uma condição para a salvação. Qual era essa condição? Que a pessoa tinha que se circuncidar-se. Nós estamos falando aqui de falsos cristãos, disfarçados de cristãos, mas que na verdade eram judeus, ok? Então, olha só, eles estavam impondo na igreja do Senhor que quem não era judeu, antes de se batizar, antes de descer as águas, antes de aceitar publicamente como membro da comunidade cristã, ele tinha que ter a circuncisão para poder ir para o céu. Bom, é por isso que Paulo fala: ó insensato Gálatas, vocês começaram tão bem no Espírito e agora estão voltando aos rudimentos da lei. Isso acontece hoje em dia, tá, meus amados irmãos? Não se espantem, porque acontece. Acontece como? Quando determinam que você tem que usar determinada roupa.
Quando falam que você tem que tirar brinco ou batom, a igreja evangélica ainda cai nesses alçapões, né, ridículos, que a pessoa ela é do mundo porque ela usou batom. Esses alçapões ridículos. Não é só isso, outras coisas. O que mais tem hoje, isso ainda está um pouco mais fora de moda. O que mais tem hoje, atenção, preste atenção, o que mais tem hoje é o judaísmo dentro das igrejas cristãs. É as igrejas que têm a bandeira de Israel, mas não tem a do Brasil. São as festas judaicas. A língua de Camões não é mais a dos glutões, né? Não é mais o português. Agora todos os termos são judaizantes. Shalom, isso, aquilo, sabendo que nós somos portugueses, brasileiros vindos de Portugal. Temos a língua materna, que é a língua portuguesa, né? Não tem nenhum problema da gente falar Shalom Aleichem, não é isso. Mas as igrejas estão importando o quê? Um linguajar, e as pessoas que não têm muito conhecimento, e as pessoas são às vezes jogadas de lado. As pessoas são colocadas de lado. Você quer ver uma outra coisa? Talit, roupa de judeu, talit, aquele pano que o judeu coloca, né? O tzitzi também, os filactérios que o rabino e o sumo sacerdote usavam, né? E outros rudimentos da lei judaica, ok? Festas dos tabernáculos. Aí condenam as festas tipicamente brasileiras como uma festa caipira, né? Uma festa caipira. E, infelizmente, idolatram festas judaicas. Você quer ver uma outra coisa também? Misticismo puro, shofar, é isso mesmo? Shofar é um chifre de antílope, é isso mesmo, Marcos Mois? Chifre de antílope que a pessoa paga o olho da cara. Pasmem, vocês têm curso na internet, você paga aí 200, 300 reais para poder, que tem que ter um momento certo para tocar na hora do louvor. E vocês já repararam a cartaz psicológica que acontece nesses cultos de pentecoscúmbicos, né? Já repararam isso? Esses cultos pentecoscúmbicos, que tem um momento certo, quando a pessoa toca o chofar, toda a pessoa começa a gemer, gritar, como se aquele chofar tivesse alguma coisa. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem, tudo isso não acrescenta nada. A música está sendo colocada a segundo plano, a música construída com a simetria, com coisa linda, com a poesia, está sendo deixada de lado. Os acordes estão sendo fragmentados com 3 notas apenas, enfim, uma pobreza intelectual, poética, tudo. Isso por causa de quê? Isso tudo devido a quê? A esse judaísmo cabalístico que estão nas igrejas. Isso está implantado nas igrejas. Não adianta a gente ficar aqui estudando isso aqui, porque a gente está fazendo. Não adianta a gente ficar metendo pau nos caras, porque nós estamos vivendo isso, meus amados irmãos. E por favor, não fique chateado comigo, eu estou aqui para trazer luz para a sua vida, porque eu já participei desses movimentos neopentecostais e fui liberto disso em nome de Jesus. Fui liberto porque, graças a Deus, hoje eu vivo totalmente a graça do Senhor. Hoje eu vivo totalmente a graça de Jesus. E falo isso com o coração fervendo no temor do Espírito e querendo o melhor para você. É claro que quem vai convencer você é o Espírito Santo, mas eu que seja canal para abençoar a sua vida. Eu digo para você, o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. O que nós fazemos agora é por amor, sempre foi por amor. Tudo que nós fazemos, olha, para vocês terem uma ideia, meus amados irmãos, eu estou aqui cansado, porque vocês imaginem só, eu não estou fazendo autocomiseração, mas para vocês terem uma ideia, eu estou super cansado, trabalhei hoje o dia inteiro, uma pressão, porque nós estamos vivendo um clima de pressão. Eu vi hoje uma mulher fazendo um escândalo na frente de uma loja, porque ela não ia entrar, porque ela estava sem máscara, e é obrigatório usar. As lojas não podem deixar ninguém entrar sem máscara. A mulher criando um escândalo na Princesa Isabel, no Centro Vitória. Aquele clima de, parece The Walking Dead. Ok? A gente vai trabalhar, a gente volta, a gente chega em casa, tem que pegar roupa, mas quando eu chego aqui na casa do Senhor, e eu falo para vocês, só tem 2 pessoas aqui,
fora o Senhor Jesus, que é o autor e principal estrela da noite, e apenas 2 pessoas, e vocês que estão vivendo agora pelo Facebook, vocês que estão vendo agora, talvez pelo YouTube. Eu estou feliz de estar aqui porque é por amor, ok? Estudei a palavra com graça, com amor no meu coração, porque tudo que nós fazemos tem que ser por amor. O dízimo que a gente entrega tem que ser por amor. Marcos, mas pega um envelope de dízimo para mim. O dízimo que a gente entrega na casa do Pai tem que ser por amor. A oferta que a gente entrega na casa do Pai tem que ser por amor. Tudo que nós entregamos hoje tem que ser por amor e não por sacrifício e para gerar o quê? Uma barganha com Deus. E aí, Tito é levado nessa reunião. Tito é levado. Por que Tito é levado? Por que Tito? Obrigado. O dízimo, olha aqui, ó, o dízimo tem que ser entregue por amor. Dízimo é o nosso princípio. Eu aprendi isso com o pastor Paulo Venturini de São Paulo. É o princípio de fidelidade, de amor. A oferta é o princípio, né, de gratidão. Então nós temos que colocar isso como princípios, não como sacrifício ou obrigação, porque isso acaba afetando o nosso psicológico, o nosso espiritual e, é claro, o nosso corpo. Está somatizando todas essas coisas. Voltando ao texto, por favor, voltando aqui ao texto de Gálatas, o apóstolo Paulo então vai levar Tito com ele, um recém-convertido ao Evangelho, ali um grego, né? Um grego, que posteriormente ele vai escrever uma carta para ele, ok? E aí ele vai então dizer o seguinte: olha, alguns cristãos judeus estão perturbando a igreja do Senhor, estão forçando, e a gente está tendo assim, eu estou pregando o mesmo evangelho de vocês, porém com uma outra contextualização, ok? É mais ou menos assim, irmãos. Se você chegar, por exemplo, numa aldeia indígena, os índios, eles gostam da mandioca. Mandioca é a principal, uma das principais, né, culinária, fonte de alimentação dos índios brasileiros, né, os ameríndios, principalmente os índios brasileiros, né, a mandioca. A mandioca, e Jesus ele fala que ele é o pão da vida, porque o pão sempre foi uma das principais comidas do povo judeu. E Jesus fala que ele é o pão da vida. Lá na Amazônia, nos índios, né, lá nas florestas, Jesus não vai ser o pão da vida, ele vai ser a mandioca da vida. Vocês estão entendendo isso? Jesus ele vai ser a mandioca da vida. No Nordeste ele vai ser a macaxeira da vida, né? Então nós temos que entender que em cada lugar, em cada local, ok, há uma cultura. Os argentinos, agora nem tanto, mas na década de 80, Denilson, eles gostavam do cabelo grande, os argentinos tinham muito cabelo grande, né? Então lá é uma cultura, lá é uma moda, é a cultura daquele lugar. O Brasil já é diferente, então nós temos que entender que em cada local nós temos que ter uma estratégia do Senhor, não deturpando o Evangelho, que eu vou falar mais tarde. Mas então Paulo estava onde? Nos gentios. Se ele levasse os rudimentos da lei para o povo gentil, desculpa, ninguém iria aceitar, porque era um momento, já era algo fracassado. O farisaísmo é fracassado, ok? Os saduceus então fracassados. Era uma religião fracassada. Deus deu para os judeus, para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, o poder de abençoar todas as nações da terra. Eles só ficaram na parte financeira. Agora, na questão de ser luz do mundo e sal da terra, eles pararam. Eles ficaram o quê? É essa palavrinha que vai ter muito aqui na carta aos Gálatas. Qual é essa palavrinha? É a palavrinha do sequitarismo. Olha só, sequitarismo. Essa palavrinha, sequitarismo. Ou seja, o que é sequitarismo? Sequitarismo é a pessoa achar que só ela vai para o céu. Está falando sobre isso. Bom, temos então que entender 2 palavras importantíssimas. Ortodoxia, ok? E heterodoxia. Vamos lá, vamos entender. Ortodoxia e versus heterodoxia.
doxia. Bom, a palavra orto no grego significa certo, correto. Doxia significa doutrina correta, ok? Heterodoxia já é o contrário. Então, você já sabe que hetero significa heresia, algo errado. Doxa significa doutrina perturbada, doutrina errada. Então, ortodoxia é o evangelho que Paulo pregava e que Pedro pregava. Heterodoxia é o evangelho que impõe e que coloca o quê? Os rudimentos de várias situações. É o que Judas, irmão do nosso Senhor, vai falar na sua carta lá, na carta de Judas, que os falsos mestres diluíram a graça. Lembra que eu falei isso aí na aula passada? Diluíram a graça. É você pegar um pacotinho desses que suco, né? Desses refrescos, num jarro de 1 litro, você pegar aquilo ali e jogar, ele vai diluir. Se você mexer, ele vai ficar diluído. O gosto vai ficar diluído. É o que acontece. As igrejas não estão vivendo a graça e na integridade, meu Deus, integral, né? Mas estão vivendo o quê? Nos rudimentos da lei, nos rudimentos do catolicismo, dos rudimentos da cultura grego-helênica, babilônica, egípcia, ok? Assíria, estão vivendo essa misturança, né? De esse panteão que hoje é a igreja evangélica, parecido em 1517, quando Martinho Lutero também vai tentar romper, e rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana no dia 31 de outubro de 1517. Muito bem, então aí nós estamos já na nossa reta final da explanação do texto. Muito bem, olhe para cá por gentileza. Então Paulo, vai então falar uma coisa muito importante que eu quero que vocês prestem muita atenção. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo o seguinte, olha só, que ele foi chamado para ser livre. Nós fomos chamados para ser livre, mas a liberdade não é para pecar. Isso aqui eu coloquei no estudo, isso é muito importante. Quem vai dizer sobre isso é John Stott em seu livro. Então, John Stott, na exposição aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: liberdade para pecar, mas a libertação das tradições humanas, ok? E da maldição que a lei declara sobre o pecado. Você é livre. Você não é livre para pecar, porque as pessoas confundem que graça é bagunça. Vou pecar e vou ficar, né? Vocês são, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Aquela história, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, posso beber, que eu não vou perder minha salvação, e que não sei o que, não vou nem entrar nessa questão calvinista, mas eu vou, às vezes até os calvinistas, a linha extremada, fatalista, extremada, perdem para esses caras. Porque vive uma vida do samba do crioulo doido. E eu acho que não é por aí. O que Paulo está dizendo aqui, muito bem declarado e muito bem exposto por John Stott, ele vai dizer o seguinte: para Paulo, a liberdade do cristão não é liberdade para pecar, mas a libertação das tradições humanas. Que tradições humanas é essa que John Stott vai falar? É exatamente o que nós vivemos. Quais são as nossas tradições que nós aprendemos? Ficar subindo escadaria de joelho, ficar caminhando, fazendo procissão, ok? Passar num lugar, fazer e se benzer, e várias outras tradições humanas. E da maldição que é a lei. Por exemplo, a maldição da lei do pecado, ok? Que declara sobre o pecado. Por exemplo, alimentos, ok? Alimentos que naquela época, como eu falei para vocês, naquela época era questão sanitária. Que, a circuncisão, questão sanitária. Era o símbolo da aliança, ok. Mas agora, isso foi o quê? Substituído pelo batismo nas águas.
Como é que Jesus, ele muda então, ele importa o batismo dos essênios, e ele vai fazer o que? O batismo nas águas? É a nova circuncisão da nova aliança. Ninguém precisa fazer circuncisão porque isso é tradição humana, porque isso é rudimentos da lei sobre o pecado. Você quer ver uma outra coisa também? A Páscoa. A Páscoa judaica é uma coisa. Nós vivemos a Páscoa todos os dias quando nós sentamos à mesa e celebramos a ceia do Senhor. Ponto. Ponto. O que nós temos que celebrar na ceia? O partir do pão e o cálice. Ponto. Não temos que ficar, eu estou vendo algumas pessoas, como eu falei, judeus, né? Tem o tal do bobão lá, tal do Romilson Ferreira, que fala que é Yalcha, Yahu, sei lá, esses nomes malucos aí. Aí eles fazem rudimentos da lei do judaísmo. Tem um amigo meu que fazendo ceia judaica, um amigo meu, um rapaz bom, um rapaz crente, um servo de Deus, já tocou aqui na comunidade, um servo de Deus, nós vimos lá de São Paulo, um servo de Deus se perdeu nessa loucura, brigou com todo mundo agora está errado, só ele que está certo, se batizou agora de novo, no nome de não sei das quantas, perdeu a amizade de todo mundo, é uma loucura, gente, isso é uma loucura, isso é uma doideira, e aí fica fazendo ceia judaica, lembrando que a ceia agora é a ceia do Senhor, é a nossa Páscoa. Para com isso. Existem três, né? Três, hein? Da ceia, né? É a ceia católica, que não pode comer carne, né? Aí fica um negócio de peixe, essas coisas, bobagem, que peca o ano todo, né? A ceia dos cristãos que fica agora celebrando igual judeu, shalom, fica falando igual judeu, fica orando igual judeu, com talit na cabeça igual judeu, e a ceia do ovo de Páscoa, né, do chocolate, né, que é outra bobagem também, né, isso aí é tradição humana, isso aí é uma afronta contra Deus, né, e existe a ceia do Senhor, que o pessoal falta a ceia. Eles participam de todas as festas, todas as campanhas, mas a ceia, o pessoal falta. Estou falando no amor e no carinho para você, porque eu te amo. E aqui é estudo, né? A gente tem que... Bom, eu também não estou aqui para agradar ninguém. Quem quiser sair do canal, vai assistir o Jornal Nacional, assiste. Eu estou pouco me lixando, nunca me preocupei em ficar agradando o homem. Você tem que agradar a Deus. Eu tenho que pregar o evangelho correto, porque é disso que eu vou ser... É isso que Deus vai puxar minha orelha lá naquele glorioso e santo dia. Só que naquele dia, quando todo mundo estiver na luz, vocês não vão poder falar que vocês não tiveram oportunidade. Vamos continuar, porque eu sei que você vai ficar aqui em nome de Jesus, porque quem te trouxe aqui foi o Santo Espírito de Deus. Aleluia. Então, olha só, eu estou terminando então aqui essa introdução, essa pequena introdução, né? Falando para vocês sobre isso aqui, tá? E aí uma coisa é muito importante, duas coisas muito importantes que eu quero agora tratar. Na verdade, três que eu quero tratar aqui em nome de Jesus. Primeiro, o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: Deus não olha a aparência, mas Deus olha o caráter, ok? Deus não olha a aparência, Deus olha o caráter, tá? Porque Deus já falou muito comigo através dos irmãozinhos cheios de tatuagem, mas Deus não falou nada comigo com aquele irmãozinho de terno e gravata, tá? E Deus já falou muito comigo com o irmãozinho de terno e gravata, e Deus não falou nada comigo com o irmãozinho da tatuagem. Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o caráter, ok? Deus ele usa a pessoa que tem caráter. Deus ele trabalha principalmente com as pessoas, né? Ele pode usar quem ele quiser, na verdade, mas ele não olha a aparência, ele olha o caráter. Paulo está explicando sobre isso. Ele estava falando, para com esse negócio de roupa, de rudimentos, de filactérios,
de talit, disso, daquilo, de barba, não barba, de cabelo grande, cabelo pequeno, não importa, cabelo curto, de barba, não barba, de bigode, não bigode, de Bíblia grande ou Bíblia pequena, Bíblia no tablet, Bíblia no celular, ou Bíblia escrita, ou se a Bíblia qual a melhor tradução, não importa, meus amados irmãos, o importante é você estar com Jesus, o seu caráter formado em Cristo. Amém? Segundo ponto importante que eu quero falar para vocês, para a gente poder fazer a aplicação e a gente termina. Paulo, então, ele define na revelação de Deus, revelação, hein? Lembre-se lá do primeiro versículo, 1 e 2, fui revelado e expus o Evangelho. Primeiro houve a revelação, depois teve a exposição do Evangelho. E aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus chamou Paulo para pregar para os gentios, e Deus chamou Pedro, João e Tiago, irmão do nosso Senhor, para pregar, tá, para os judeus. Então é assim, Paulo foi chamado para um trabalho lá fora, tá? Por vários motivos, né? Por vários motivos. Primeiro, pela sua inteligência. Segundo, pela sua capacidade filosófica, histórica, cultural, né? O seu chamado cultural. Primeiro, tudo isso. Segundo, pela sua ousadia, além da sua eloquência, que eu já falei, Paulo foi chamado para tudo isso, por causa de tudo isso. Foi chamado para fora. Não foi chamado para estar... por exemplo, eu não vou negar para vocês que eu não vou negar para vocês que... Acabou aí? Acabou? Eu não vou negar para vocês que eu me pareço muito com Paulo, tá? Eu me pareço muito com Paulo. Eu nasci para realmente ir lá para fora. Esse negócio de ficar dentro de igreja, esse negócio de ficar esperando as pessoas chegar, nunca foi comigo. Gosto muito do grande missionário William Carey. Louvado seja Deus pela vida dele, 1780 e pouco. Ele foi um dos grandes pioneiros do evangelismo, das missões. Eu me identifico com John Wesley, me identifico com Paulo, o apóstolo, me identifico com Filipe, né? Me identifico com Jesus, ok? Me identifico com Jesus. E o meu negócio é almas, o meu negócio é ganhar almas, o meu negócio realmente é isso aí, contextualizando com inteligência. Eu fico imaginando, o seguinte, olha para cá, e aí eu fico vendo o seguinte, eu vou falar aqui o nome de algumas pessoas que realmente vêm ao meu coração, além do apóstolo Paulo, né? John Wesley, que pregou o evangelho todo na Inglaterra, a cavalo, né? Aimee Semple McPherson, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que conta-se a lenda, né, que Aimee, ela foi assistir a primeira versão de King Kong, do King Kong, olha que já faz tempo. E Aimee, ela chegou inspirada, né, e eu acho que eu recebi também um pouco dessa unção que vem passando, né, pela vida da Aimee Semple McPherson, e vai passando de geração em geração, e sobrou um pouquinho para mim, graças a Deus. A Aimee, ela mandou confeccionar a igreja da Quadrangular em Los Angeles, ali, né, perto do Staples Center, né, vários lugares ali famosos, e aí a Aimee mandou confeccionar uma grande mão, né, e vocês lembram da cena da mulher, da loura, né, nas mãos do King Kong? Vê aí, Marcos, quem foi a primeira atriz aí do King Kong? Acho que foi em 1914, se não me falha a memória. E aí, ela estava na mão do King Kong, e ela mandou fazer uma mão gigante, e ela pregou em cima da mão. Você está na mão de Deus. Rapaz, Los Angeles foi impactado pelo poder de Deus. Uma das histórias de Aimee Semple McPherson, inteligentíssima e pioneira na vanguarda. Primeira mulher a ter uma rádio 100% cristã, pregando, né, nos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, oeste dos Estados Unidos. Coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Aimee Semple McPherson. Jéssica Lange. Eu ia falar Catarina Parker. Jéssica Lange, realmente, Lange.
Ela foi a primeira atriz do King Kong, e a Inês se inspirou nessa mulher. Ela fez o cabelo igual da mulher, da loura, e ficou na mão, pregou em cima no meio da mão uma mão gigante que ela fez, e foi aquele estouro na Califórnia, né? Maravilha, louvado seja Deus. Uma outra pessoa também que chamou muito minha atenção foi o reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, né? Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha de 6 para 7 anos quando o reverendo Caio Fábio foi, né, o primeiro pastor a pregar na Rede Globo de televisão. Me lembro que tinha o programa Cosmos, não sei se você lembra, Denilson, Cosmos. Eu não lembro agora o nome do apresentador. Era no domingo à noite, tá? Depois do Fantástico, se não me falha a memória, Trapalhões, Fantástico, tinha esse programa Cosmos e tinha uma reprise no sábado. Eu me lembro que a caixinha era pequenininha, né? Televisãozinha Telefunk, pequenininha, e reverendo Caio Fábio, com 20 e poucos anos de idade, pregando na Rede Globo de televisão, e fazendo aquele rebuliço todo que a gente já viu que ele fazia, né? O reverendo Caio, e foi ali uma das primeiras envolvimento que eu tive com o Evangelho, o reverendo Caio Fábio, e quando eu me converti com o apóstolo Estevão Hernandes, então ainda pastor Estevão Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, quando ele, numa loucura, fez o Cats Barneia, fez o Oficina G3, o Oficina G3 já existia na igreja do tio Cássio, né? Mas o G3, Resgate, que era da Batista, do Ipiranga, foram tudo para renascer, e aconteceu aquela explosão, né, da música, aquele negócio de festival, e muita gente se convertendo. Eu me lembro que eu estava num SOS da Vida, acho que foi em 93, se não me falha a memória, e ali, no meio das multidões ali, uma das pessoas que se converteram foi o PG, me lembro do PG, e ele se converteu ali no estádio do Pacaembu, louvado seja Deus, e no ano seguinte o PG já estava tocando com seu tio, né, uma banda chamada Big Johnny e os Caçadores de Almas Perdidas. Big Johnny e os Caçadores de Almas Perdidas. Onde está você, Big Johnny? Meu Deus, se alguém lembra, se alguém conhece, Marcelo do Resgate deve conhecer. Big Johnny e os Caçadores de Almas Perdidas. Vou perguntar para o Marcelo depois. E ele era tio do Pedro Geraldo Mazarão. Pedro Geraldo Mazarão, que é o PG. O PG. Magrinho, magrelo, que usava muita droga, se converteu. Muita gente se converteu. E eu assumi e o apóstolo Paulo, que era isso, né, gente? Era essa inteligência para pregar. O apóstolo Paulo foi chamado para isso. É por isso que ele era apedrejado, perseguido. E assim, é por isso que algumas pessoas são perseguidas também, porque as pessoas não compreendem o ministério delas, né? Não compreendem o ministério dessas pessoas. Mas Pedro, que vai ser chamado a atenção na próxima aula, vai ser chamado a atenção, no versículos 11 até, né? Vai ser chamado a atenção. João e Tiago, claro, Tiago, o irmão do nosso Senhor, ele era o líder da igreja. Então Pedro e João, mais como presbíteros, né? Mais como pastores, presbíteros, né? E pastores, apacentando. E Tiago, irmão do nosso Senhor, como bispo, né? Como um superintendente ali da região, né? De Jerusalém. E terceiro ponto que eu quero tratar com vocês para poder aplicar é que Paulo levou um dinheiro, né? Levou uma graninha para os irmãos. Agora não se sabe se ele pegou essa oferta dos irmãos de Antioquia, tá? Que a igreja deu, né? Porque estava passando fome naquela época, e o apóstolo, e a Bíblia fala que Ágabo, já viu, né? O profeta Ágabo e as suas filhas, ele profetizou que teria fome. Vocês lembram disso? Está lá em Atos. Ele profetizou que teria fome, tá? Ia passar um momento muito difícil o mundo, né? Principalmente Jerusalém, né? Agora eu não entendo, né, irmãos? Porque, às vezes é falta de planejamento. Então, vamos puxar um ganchinho e notinha de rodapé, Marcos Mois. Vocês lembram que em Atos capítulo 5, 4, 5, 6, o pessoal dava dinheiro. Barnabé ficou conhecido como Barnabé, irmãos, o filho da consolação. Por quê? Porque ele era um homem despojado. E a igreja, só que a igreja não soube administrar o dinheiro, né? Então não adianta você ficar dando glória a Deus, aleluia, e você não saber administrar seu dinheiro, né?
E no momento de vaca magra, o negócio está feio. Olha, louvado seja Deus, meus irmãos. O Santo Espírito de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. O Santo Espírito de Deus me revelou em novembro o projeto de vida da nossa comunidade. O que fazer em tempos de vacas magras? Deus me deu a revelação, eu vou até passar depois aí de novo, né? Porque merece repetir, porque em novembro, aí esses dias a irmã Maria Lima, de 87 anos, estava me lembrando, mandou um áudiozinho para mim e falou: pastor, irmã Maria Lima, hein? Pastor, Deus estava te revelando, pastor. Hoje as pessoas não levaram a sério o que o santo homem de Deus falou, né? E Deus estava falando comigo em novembro, para a gente poder guardar o dinheiro, dar 10% que era do Senhor, fazer igual o José fez, e 10% guardar, né? Eu guardei. Olha só como é que Deus é maravilhoso. Eu guardei um dinheirinho da comunidade e o meu também. Eu fiz a frente da igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja está bonita, agora a frente nossa. Vai ficar melhor porque agora teve que parar, né? Mas nós fizemos a frente da igreja, tá? Graças a Deus está tudo pago, louvado seja Deus, porque eu juntei um dinheirinho, né? E eu também agora estou conseguindo, eu mantive um dinheirinho aí e eu consegui agora acabou de sair 2 pessoas, né, daqui de casa levando cesta básica, nem da igreja para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Por quê, meus amados irmãos? Porque a gente vai guardando dinheirinho, os irmãos doaram, muita gente me doou. Amanhã eu estarei levando as máscaras, tá? Para os irmãos da área da saúde, principalmente, e alguns lugares periféricos, tá? Dá para pessoas da idade de risco. E é o dinheiro dos irmãos, que os irmãos me ajudam financeiramente, tá? Isso aí é maravilhoso, a gente guardar o dinheirinho, tá bom? Isso é importante. E aí a igreja do Senhor Jesus não guardou dinheiro. Não guardou dinheiro lá em Jerusalém. Porque Barnabé vendeu um terreno e deu para a igreja, Marcos Mois. Deu o dinheiro todo para a igreja. O que aconteceu? Eles não souberam administrar o dinheiro. E aí eles estavam passando por fome. Aí foi necessário o quê? Que Paulo fosse na Antioquia, recebeu uma grana, uma oferta missionária, levou para lá. Paulo não ficou com dinheiro não, tá? Levou para lá, entregou na mão de Tiago, o irmão do nosso Senhor, ou foi a Galácia que deu, as igrejas da Galácia que deram a oferta, porque ele vai falar lá no capítulo 6, né? Aquele de Deus ninguém sombra, aquele que semear, né? Aquele que semear de Deus ninguém brinca. O que o homem semear, certamente ceifará. Perdão, isso aí. E ele também vai falar também um versículo antes, né? Que é a obrigação nossa poder abençoar aqueles que pregam o Evangelho. Principalmente, vai chegar lá o dia, capítulo 6. Principalmente aqueles que estudam mais e oram mais. Isso aí é bíblico, né? É bíblico. Fica dando dinheiro aí para esses pica-fumo aí que não faz nada, só fica pegando dinheiro do povo. Então, toma cuidado, tá bom? Ó, estou terminando, agora eu quero fazer a aplicação, tá? Eu quero fazer a aplicação e depois um resumo para que vocês possam entender perfeitamente, tá? Então, vamos falar a aplicação, Denilson, vou falar a aplicação aqui. Eu terminei aqui o estudo, falando do estudo, então eu quero falar a aplicação, tá? E a gente vai terminar. Bom, primeiro lugar, presta atenção nisso. Primeira coisa que nós temos que entender desse capítulo aqui, e ó, disso aqui, ó, o que eu tiro disso aqui? Do capítulo 2, verso 1 ao 10. O que você tem que tirar? O resumo da ópera. Primeiro lugar, Paulo tratava as autoridades com devido respeito. Tá? O homem saiu de tal lugar, foi para tal lugar, quando chegou lá, ele foi falar com os bigodais, as autoridades bigodais da igreja. Pedro, João e Tiago, irmão do nosso Senhor. Pedro, por ser o representante apostólico. João, por ser, né, o discípulo a quem Jesus o amava e posteriormente entregou o Apocalipse na mão dele.
e Tiago, irmão do nosso Senhor, que era o líder da igreja. Então, Paulo tratava as igrejas, meus amados, a autoridade com devido respeito. Ele não seguia o seu próprio caminho. Ok? Você tem que respeitar seu pastor. Você tem que respeitar a sua liderança. Não entra na minha cabeça. Vou falar um negócio aqui, vocês me perdoem. Não entra na minha cabeça. Tem que respeitar o Bolsonaro, mas não tem que respeitar o governador nem o prefeito. Só porque o governador e o prefeito não apoiam o Bolsonaro. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Daqui a 2 anos, 3 anos, o governador o prefeito, daqui a esse ano é o prefeito. Você tem o direito de mudar. Você tem todo o direito de mudar. Mas quem for o prefeito, você tem que obedecer. Você tem que respeitar. Ok? Você pode mostrar as coisas erradas, mas tem que respeitar. Então, Paulo, estou falando no campo da política e da igreja, então, meu Deus do céu, entendeu? Uma falta de respeito com o anjo da igreja, com o pastor da igreja. Pastor, quando eu me converti, meus amados irmãos, há 27, 28 anos atrás, pastor era anjo da igreja. Pastor era o anjo da igreja, era considerado o anjo da igreja. Hoje é qualquer coisa. Então tem que tomar cuidado. Paulo está dizendo assim, Paulo tratava as lideranças com o seu devido respeito. Entendeu? Tem que falar, tem que baixar a cabeça. Eu trabalho num lugar onde você tem que obedecer. Tem que obedecer. Eu vejo lá as pessoas, obediência. É falando baixo, tem que falar baixo. Falou uma vez, tem que cumprir, acabou. É sim senhor e sim senhora. Vocês me perdoem, mas, por exemplo, a irmã Armesinda tem 70, não sei quantos anos a irmã Armesinda tem. Mas me chama de Senhor. O irmão Cláudio me chama de Senhor, tem 70 anos. A irmã Maria Lima tem 87 anos, me chama de Senhor. Aí vem um moleque que saiu agora das fraldas, me chama de você, não tem respeito nenhum. Olha aqui o apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, líder da igreja apóstolo Paulo, tratava todos com devido respeito. William Barclay vai falar o seguinte, eu anotei, isso é importante. Nada ganharemos com a rudeza. Não tem nenhuma razão para que a cortesia e a vontade que tenaz não possam andar juntas. Então você tem que falar com o pastor, tem que falar, pastor, não estou concordando com isso não, mas você tem que ser cortês. Você tem que respeitar. Você está entendendo? Tem que respeitar. Tem que respeitar o mais velho. Você pode até falar com o seu pai e sua mãe, mãe, pai, não concordei com isso e tal, mas tem que respeitar. Tem que saber viver em cortês. É o que não acontece hoje, a polarização não acontece hoje. Eu vi uma cena lastimável. Eu vi um grupo de manifestantes batendo nos repórteres da Globo, no cinegrafista da Globo. Ô, gente, o que o repórter, a repórter e o cinegrafista têm a instituição Globo? Vocês têm que tomar um pouco de juízo na cabeça. Isso quer dizer, então, que 54 mil pastores da igreja quadrangular sempre tem uma meia dúzia de retardado que faz besteira. Isso quer dizer, se meia dúzia fizer besteira, que tem um monte de fazer na internet, isso quer dizer que vocês vão me julgar também, porque eu faço parte da quadrangular? Não é assim que as coisas funcionam, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que saber conduzir as coisas, até com o seu pior inimigo. Você tem que realmente saber ter a cortesia. Ok? Então nós temos que saber sentar na mesa para poder realmente dialogar e tentar chegar a um acordo. Ok? As coisas têm que ser dessa forma. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, Não pode anarquizar, né? Não pode. Isso aqui que é exatamente isso aqui. É o segundo ponto. Ele não se deixava intimidar. Paulo não se deixava intimidar. Ele tinha convicção das coisas que ele fazia. Exatamente, mas ele não era anarquista. Isso. Ele era um cara inflexível em relação à doutrina ortodoxa, ok? Mas ele era inflexível, ele não mudava, ok? Mas ele também não era aquele cara que mandava a pessoa para o inferno, né? Como eu vejo dos evangélicos principalmente. Vocês estão entendendo? Então assim, nós temos que entender uma coisa, os irmãos,
não é anarquia, não é bagunça. Nós não vamos fazer nada com bagunça, nós não vamos ganhar nada com bagunça. Nós vamos ganhar as coisas do joelho no chão, com mudança de atitude e com a cabeça no lugar. Paulo ganhou o respeito hoje por causa disso, porque ele foi inflexível. O pessoal fala assim, não, deixa fulano para lá, pastor, não fica... Não, eu estou ouvindo todo mundo, eu estou com um canal no YouTube, eu estou ouvindo todo mundo, mas eu não vou... Eu sinto no meu coração, eu gosto de falar e expor a Bíblia. Vou falar. Eu ouvi um médico, amigo meu, patrão da minha esposa, ele me deu altas dicas. Eu ouvi a minha professora de oratória, um beijo para ela, minha professora Dilma, que me ajudando muito, graças a Deus. Eu ouvi a minha esposa muito esse final de semana, ela me dando as dicas, até o meu filho Davi estava escutando. Mas eu vou fazer, mas de uma outra forma. Por quê? Porque nós não podemos anarquizar, mas não podemos ser inflexíveis em relação à ortodoxia, a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Amém? Então nós temos que aqui o John Stott fala, Paulo não buscava a aprovação dos homens, mas ele sempre buscou a aprovação de Deus. Nem para a esquerda, nem para a direita. Nem para a esquerda, nem para a direita. Paulo não olhava para a esquerda nem para a direita. Ele vai falar isso em Filipenses. Eu não olho nem para a esquerda nem para a direita, eu olho para o alvo, sigo para o alvo. Quem é o meu alvo? Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, meus amados irmãos, para a gente poder encerrar aqui a aplicação, Paulo sabia da sua missão especial. Como é que você sabe da sua missão? Você conhece a sua missão? Você sabe da sua missão, gente boa? Você precisa entender qual é a sua missão. Ok? Você precisa entender qual é a sua missão. Bom, terminamos assim essa exposição. Agora eu quero fazer um resumo para aqueles que estão estudando para poder. Aqueles que estão estudando para poder. Fica de olho aí que nós vamos colocar, tá? Nós vamos estar colocando no YouTube, ok? E também vamos estar colocando nos extras, tá bom? Em nome de Jesus. Quero passar para vocês então sobre o resumo, tá? Que você que quer estar pregando, você vai começar a pregar. Essa vai ser uma dica que você vai ver no próximo vídeo aí, tá bom? Próximo vídeo. Eu vou estar terminando, ok? Aqui, pedir para o Marcos Moraes só chegar aqui, não precisa nem falar, mostrar não, só que eu vou mostrar aqui para as pessoas poderem ler direitinho, tá bom? E o pessoal que está ao vivo ainda não pode continuar o ao vivo ali, que eu vou terminar, só está parado no YouTube. Parou? Bateria. Ah, foi embora? Ai, que pena. Puxa vida. Então faz o seguinte, beleza. Eu vou aqui, a gente vai encerrar agora a nossa live, tá? Rapidinho, depois eu vou mostrar aqui, só para poder vocês anotarem aqui, tá bom? É um vídeo extra que eu vou lançar no YouTube, tá bom? Logo em seguida desse aqui, um vídeo curto para você, os 5 pontos do Ministério de Paulo, tá bom? Aqui, para você que está pregando, para você que está pregando, você que está quer fazer um esboço, quer fazer um sermão, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, quero lembrar vocês que domingo nós estaremos de volta com os nossos cultos presenciais, tá? Onde vai caber 60 pessoas de manhã e 60 pessoas à noite, ok? Então, ainda restam algumas vagas pela manhã e algumas vagas à noite também. Você precisa mandar e confirmar a sua participação, tá? Continue nos ajudando com o dízimo, com a oferta. Obrigado pela sua ajuda. Amanhã, presta atenção, eu estarei entregando as máscaras que nós ganhamos, tá? Um beijo, amanhã eu vou falar quem os doadores que doaram. E eu também preciso de mais máscaras e preciso também eu quero aqui lançar uma ideia, né? A gente vai estar abençoando nossos irmãos enfermeiros, tá bom? Então nos ajude, tá? Nos ajude,
porque é muito bacana, é muito legal a gente poder estar, em nome de Jesus, ajudando o mais necessitado. No restante, fique na paz, na graça. Eu quero abençoar a vida de vocês, aqueles que estão agora nos hospitais, no Covid, tá? Por favor, tenha misericórdia, Deus, da vida de cada um deles. Nós oramos e pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fique na paz, compartilhe o vídeo e esteja conosco nas redes sociais. Deus abençoe.